Olá, mais um Resenha Escolha Nilson Albuquerque começando. Hoje eu vou ter o privilégio e a oportunidade de conversar com o filho de um ex-jogador do Santos Futebol Clube, da época de Pelé, Haroldo, mais conhecido como Sombra. Ele vai estar contando um pouco da história do pai e também da história dele. Ele, que é foi jogador de futebol, que mora aqui na Europa há muitos anos, ele vai estar contando um pouco pra gente. Eu vou ter a honra e o privilégio de receber aqui hoje Arnaldo. Arnaldo, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade que você está nos dando, da gente falar um pouco da história do seu pai e da sua história também. Obrigado você, Nilson, também é um prazer muito grande. E visto que você também é filho de um ex-jogador, a nossa história se encontrou agora depois de muitos anos, né? E está sendo um prazer muito grande estar aqui contigo. Arnaldo, conta um pouco da história do teu pai, quem foi teu pai, a importância que ele teve no futebol, no Santos Futebol Clube. Conta um pouco pra gente sobre tudo isso. Cara, uma história do meu pai como é que eu vou te dizer? É uma história como a maior parte dos jogadores brasileiros, né? Meu pai veio de família pobre e começou a trabalhar na feira. Minha mãe era empregada doméstica, fazia os cafezinhos para uma empresa. E, cara, levou meu pai para treinar, achou que meu pai tinha talento e levou meu pai para treinar em todos os clubes do Rio de Janeiro. Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. E todos eles bateram com a porta do meu pai. Ninguém quis ficar com meu pai. E isso já meu pai com uns 20, 21 anos, jogando na praia, que ele gostava muito de jogar futebol na praia. Um diretor do Santos, do Laria, viu meu pai jogando na praia e convidou meu pai para jogar no Laria. Isso em 1962. Levou meu pai foi, arrebentou no Laria, campeão pro Laria, e depois Flamengo, Botafogo, Vasco, os times que fecharam a porta do meu pai queriam meu pai, mas nessa mesma altura o Santos de Pelé também queria. Aí meu pai escolheu ir pro Santos. Chegando no Santos, encontrou aquela máquina, Gilmar, Lima, Pepe, Pelé, Mengalvio, e aí foi a história que todo mundo sabe como ele era um zagueiro, um defesa, né, que pegava muito no pé dos jogadores, que estava sempre em cima. Aí o apelido era de Sombra, Haroldo Sombra, que ele era mesmo era muito habilidoso, porque ele jogava no meio campo, jogava na praia, tinha muita impulsão, entendeu? Então por isso que ele se destacou, porque sair naquela altura do Santos, do Olaria para o Santos, não era qualquer jogador. Até porque o Santos, naquela época, já era um timaço, dos clubes mais temidos do mundo, não era só do Brasil. E a gente sabia da rivalidade que também existia entre Botafogo e Santos, e o Santos um timaço, né? Como você falou aí, Pelé, Mengalvio e tantos outros. E aí, ele também, naquela altura, meio mascarado, né? Falou assim, não, vou pro time das feras. E foi pro Santos. Foi aí que eles também reforçou ainda mais o time do Santos. Eu me lembro das histórias que ele contava quando jogava contra o Corinthians, o Dino Sani, né? Brito, que joguei com o filho do Brito também, do Carlos Alberto. Então, daí ele foi campeão também, foi bicampeão mundial contra o Milan, de 4-2 na Itália, depois jogar no Maracanã, e foi bicampeão do mundo. Foi convocado para a seleção brasileira em 70 e teve uma rotura não, teve uma lesão no tornozelo, e nessa altura quem foi jogar, que ele jogava de zagueiro? O Brito, convocaram o Brito. E o Brito mesmo falava para mim, pô, teu pai jogava muito mais do que eu. Só que ele não conseguiu se curar da lesão e foi desconvocado. Caramba, Arnaldo, a história do seu pai é uma história bem bacana e todo mundo que o conheceu diz que, além de ser um grande jogador, era uma excelente pessoa. Você conseguiu herdar isso do seu pai também, Arnaldo? Isso eu sou suspeito de dizer, né? Não, como pessoa, eu acho que é inegável, porque todo lugar que eu passei, eu deixei portas abertas. Eu estou aqui na Europa, eu vim para cá com 22 anos, né? E já estou com 57. E graças a Deus, por onde eu vivi, que foi Inglaterra, Espanha, Portugal, onde que estou aqui hoje, vivo atualmente na Turquia, eu tenho portas abertas, graças a Deus, no Brasil também. Acho que não tenho o que falar do meu caráter também, não. Você falou a respeito de que você está na Europa há 22 anos. Como é que foi a sua vinda para cá? Você jogou Não, há aqui... 32 anos. Há 32 anos, perdão. Você veio com 22 anos. Vim com 22 anos. Você
Como é que foi a sua vinda para cá? Como é que foi aqui a adaptação? Você jogou futebol aqui também? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu joguei no Bom Sucesso Infantil, comecei jogando no Bom Sucesso Infantil. E lá onde morei, que é na Vila da Penha, sabe que cresci junto com o Romário, jogamos juntos pelados no mesmo time lá do bairro, e depois fomos nos encontrar contra o Romário no Vasco e eu no Bom Sucesso. E joguei no Bom Sucesso, juvenil, infantil, juvenil, e depois eu fui servir aeronáutica. Servi aeronáutica e jogava futebol paralelo. Ao mesmo tempo joguei no Bar, em Minas Gerais, e participei da seleção da aeronáutica para disputar o campeonato das Forças Armadas na Coreia. E nesse meio tempo, que posso dizer, dei muita sorte, que ali na aeronáutica me deu umas condições de treino absurdas. Eu só treinava e jogava, me alimentei muito bem. Meu pai, nessa altura, era treinador do Bom Sucesso, no Júnior do Bom Sucesso, quando foi campeão. Com muitos jogadores que você deu ouvir falar, que jogou no Fluminense, o Edson Souza, que hoje é treinador do Laria. Gente boa. Delacy jogou no Flamengo. Delacy, que está no Trabalhou muito tempo no CFZ também, gente. Isso, continuando no CFZ. Muito bacana também. Então, eu fui vendo essa geração. Eu cresci com essa geração. Entende? Eu no Bom Sucesso vi essa geração. Aí depois jogando na seleção da aeronáutica e jogando em Ubá, em Minas Gerais, um empresário português, que na altura eu nem sabia, que saiu daqui fugido para Portugal, vestido de mulher, mas levou muito dinheiro. Não, ele saiu de Portugal para o Brasil. Vestido de mulher, chegou lá, ele dizia que era empresário, viu os jogadores, e eu vim para Portugal junto com o irmão do Romário. Ronaldo. O Ronaldo. Na altura o Romário foi para o PSV Eindhoven, na mesma altura, e nós viemos para Portugal. Chegando aqui, rapaz, era tudo aquilo que nós assinamos no contrato lá no Brasil, registramos no notário, ele inclusive deu algum dinheiro. Eu não quis que meu pai soubesse, porque assim, Lenilson, eu sempre tive um orgulho muito grande do meu pai, mas às vezes que eu saía com meu pai, o pessoal falava, olha o filho do Haroldo, olha o filho do Haroldo. Eu sei o que é isso. Sabe o que é, né? Você deve ter essa oportunidade. E eu queria criar minha própria história. E eu falei, pô pai, eu vou... Não falei para ele que vinha para a Europa. Quando ele soube, já estava aqui em Portugal. E o time que era para vir não tinha nada a ver. O empresário, fiquei aqui com o filho dele, ele ficou lá no Brasil, que ele não podia pôr os pés em Portugal. E aí começou as coisas, já estava no final do ano, era para vir para o time da primeira divisão. E eu cheguei aqui nem primeira divisão, nem segunda, nem terceira, não tinha nada. E eu não queria voltar. O orgulho. Não, eu quero vencer para mostrar ao meu pai e minha família que eu tenho o valor de vencer sozinho. E aí começou a minha história andando sozinho, fui jogar no Valenciano com o irmão do falecido Geraldo, o assoviador, jogou no Flamengo. No Flamengo, o Wilson Geraldo. Foi o também que me deu muita força. E aí começou a minha trajetória aqui em Portugal, jogando no time da terceira divisão. E 3 meses para terminar a época, tive uma lesão na tíbia, tive um problema muito grande, não conhecia ninguém. E sem uma opção, falei, não vou voltar para o Brasil. E perambulando para um lado e para o outro, essas histórias, né, de jogadores assim. E aí encontrei quem? Um rapaz que também me deu uma força, foi o Tadeu, jogando no Fluminense. O zagueiro Tadeu. E depois, juntamente com o Wilson, me ajudaram a me estabilizar aqui. Aí eu encontrei um time, joguei nas férias. Fui fazer um teste no Neves. Fui campeão pelo Neves. Do Neves fui para o Oriental de Lisboa e depois fui para o Belenenses. Joguei no Belenense. E aí fui para Celta de Vigo. Tive uma lesão na tíbia. E as coisas mudaram completamente. Começou a lesões. E eu já não tinha mais Celta. E depois vim para cá, aí time de segunda divisão, machucava. E na altura que eu vim, Lenilson, nós tínhamos que jogar, era estrangeiro. Aí ele dizia que a gente era carne para canhão. Entende? E sofri, e nessa altura a gente tinha racismo, você não imagina. Eu jogava, o pessoal sabia qual era brasileiro, brasileiro. Aí, mas o outro negro da outra equipe, eles, ô Nharro, carvão queimado, vai pra tua terra. Eles pensavam que não ofendia a gente. Mas
graças a Deus, eu consegui passar por essa fase. Aí parei de jogar futebol, porque já era muita lesão, era muito, fazia muitos tratamentos, aí passei muita dificuldade. Aqui eu falei, eu não quero mais isso. Em meio tempo, quando meu pai soube, ficou chateado, porque ele falou, por que você não pediu minha ajuda? Né? Você poderia ter feito a carreira aqui, como fez o Alexandre, filho do Carlos Alberto, o Brito também, e nessa nossa mesma geração. E eu não quis. Depois me arrependi, né? Me arrependi nada, mas eu construí a minha própria história. Pronto, fez a sua Eu própria acho que não tinha que ser o jogador que ele foi um excelente jogador. Eu não cheguei aos pés dele, né? Além de ser jogar de zagueiro, eu jogava de extremo, mas por onde que passei foi bem. Fiz o gol mais rápido de Portugal, que era muito rápido, treinava muito. Eu fiz o gol mais rápido de Portugal. Tá nos anéis da história de Portugal. Acho que já deve ter batido já o recorde de tudo. E aí depois minha história começou a mudar. Comecei a trabalhar em hotelaria, para não poder ficar desempregado. E fiz curso de cozinheiro. Meu pai gostava de cozinha também. Eu herdei isso por ele. Fiz curso de cozinheiro. E aí comecei de novo a voltar ao futebol como? Fui para a Inglaterra porque eu queria aprender inglês. Aí comecei a estudar, fiz o curso de treinador. E com as conexões dos jogadores que eu conhecia, eu comecei a trabalhar com empresários de futebol. Quer dizer, fazer transferências. Então hoje você trabalha como empresário de jogador de futebol e também em outros ramos, por exemplo, parte de comércio, negociações, é isso também com empresas, essas coisas? Isso. Eu faço, hoje agora eu moro na Turquia, já moro na Turquia há 15 anos. Depois de ter saído de Portugal, eu fui para a Inglaterra, fui aprender o inglês. Morei na Inglaterra há 10 anos. E fiz os contatos, tive um restaurante lá. Só que essa coisa de hotelaria é uma coisa muito cansativa. Mas foi uma ponte para eu chegar onde que eu estou hoje. Para aquilo que eu queria. Meu objetivo era poder falar inglês e poder fazer transferência de jogadores. Ajudar os jogadores do Brasil a vir para Portugal, aqueles que têm talento, não fazer como fizeram comigo. Perfeito. Entende? Que eu acho que não foi só eu, teve muitos jogadores que aconteceu isso. Empresários enganaram, vem que eu te trago para cá, e deixaram o garoto aqui largado aqui. Lamentavelmente isso aconteceu Entendeu? até então, hoje. Muitos exemplos disso. Eu não tive conhecimento de muitos deles, mas por intermédio de outros amigos falaram, poxa, eu tive lá, ele se me enganou, dei dinheiro para esse, e cheguei lá, não tinha nada. E eu fiquei muito chateado com esse tipo de situação. Eu falei, não, eu vou tentar mudar essa história. E tentar trazer jogadores do Brasil, garotos que têm talentos, não é? Porque hoje em dia, você sabe, o garoto sai da barriga da criança, da mãe, já tem empresário. Já tem empresário. Sabe? Verdade. E jogadores da favela, como eu fui criado na Vila da Penha, é difícil ter opção, ter chance de jogar num clube melhor, porque todo mundo é empresário, que é tudo dinheiro. E eu quero fazer por amor ao futebol também. Porque minha família toda, né? Meu pai, meu padrinho que jogou no Criciúma, no Atlético Paranaense, com o Madureira. Então minha família toda é envolvida no esporte. E eu eu quero tentar mudar um pouco. Hoje em dia está muito mais profissionalizado o futebol, né? Mas eu quero, ainda tem jogadores talentosos que estão, né, no anonimato no Brasil, não só no Brasil. Tem outros lugares também. E que eu, inclusive agora, como eu estou na Turquia, e trazer esses jogadores para a ribalta. Você está na Turquia há 15 anos. Lá passaram muitos jogadores brasileiros, até treinadores. Quem são os jogadores que você conseguiu se relacionar lá na Turquia? Eu me relacionei muito bem. Tenho o Felipe Melo, joga no Fluminense, vai tudo dar o Fluminense. O Felipe está no Fluminense hoje, né? O José de Souza, que está no Vasco, muito meu amigo, parceirão mesmo, pessoas do bem. Diego Ribas. Estava no Flamengo, jogou no Santos, jogou aqui no Porto. Jogou no Porto, jogou no Flamengo, seleção, né? Uhum. E teve lá no Fenerbahçe. Werder Bremen. Isso. Wolfsburg. Perdão. E o Diego, nós criamos aquilo com o Diego e com o Souza. Foi mais da lei do que do futebol. Criou sua amizade. E hoje o Diego para mim,
é um exemplo de ser humano, de jogador de futebol, de pessoa. Uhum. O Diego não deixou com que a vida dele profissional mudasse o caráter dele. Pelo contrário, aprimorou muito mais o caráter dele, afinou mais o caráter dele. O Diego tem como um exemplo de jogador e exemplo de ser humano fora do campo. E hoje a gente faz alguns trabalhos juntos. Eu tento trazer ele para dar palestra, como você sabe, ele estava dando palestra no Brasil. Uhum. E eu tento trazê-lo, estou tentando trazê-lo agora para fazer uma palestra aqui em Portugal também. Arnaldo, como é que foi, ou como é que era conversar com o gênio do futebol, que é o Pelé? Porque eu sei que vocês tinham uma relação bem bacana, né, por causa do seu pai. Você sempre, todas as oportunidades que você teve de estar com ele, a gente percebe nas fotos que você tem com ele o carinho que ele tinha por você. No Santos eu era pequeno ainda, né? E eu só sabia muito das histórias que meu pai falava. Aí depois que cresci, que eu tive oportunidade de ir na casa dele, né? Tive com ele antes dele falecer, por intermédio do filho do Manuel Maria, o André. Uhum. Inclusive tem agora uma empresa de transferências também. E revivemos bons momentos, né? A minha mãe falava muito dele também. Entendeu? E eu não convivi bem perto, mas não tive aquela noção de quem era. De quem era. Porque a gente está no bolo ali, todo mundo é igual, assim, né? Uhum. Aí depois que a ficha cai, mais tarde, que o Pelé, meu pai jogou com ele, estava sempre lá em casa, as festas que eles faziam, né? Aí depois que a gente vai vendo, né? E não só o Pelé, né? O Lima, depois eu vim jogar com o Juari aqui, peguei o Juari. Que bacana. Entendeu? Então, essa foi uma oportunidade muito grande para mim, né? E saber de tudo aquilo que meu pai contava, minha mãe falava também. Foi muito enriquecedor para mim, né? E isso fez com que eu fosse ser. Quer dizer, eu filtrei todas as coisas boas, né? As ruins eu deixei de lado, peguei, mas deixo de lado, para poder formar a personalidade que eu tenho hoje, para ser o ser humano que eu sou hoje. Né? Que bacana. Você que é mais jovem, que quer jogar futebol, você está vendo um ex-jogador de futebol, filho de jogador de futebol, que contou a história dele, e que não é simples, porque todo mundo acha que jogar futebol é muito fácil. E principalmente quando você sai de um país para o outro. Você tem a cultura, você tem a forma de jogar, tudo muda, tudo é diferente. Então tenha muito cuidado a quem vocês acreditam, a quem vocês dão crédito, para que não passe pelo que ele passou e outras pessoas passaram também. Arnaldo, quero te agradecer pela oportunidade que você nos deu de estar mostrando um pouco da sua história, da história do seu pai, para que outras pessoas possam entender e como é ter uma vida digna depois de passar por dificuldades. Eu que agradeço essa oportunidade, Lenilson, de estar aqui, voltar a Portugal, né? Deixei muitos amigos aqui. E hoje, por exemplo, aqui eu tenho a oportunidade, o Hermesinde, que abriu as portas para mim poder vir aqui. Eu quero agradecer também ao Hermesinde Futebol Clube, e que esse ano espero que possa fazer uma grande época. E a gente possa trabalhar junto, né? Hermesinde, que é aqui do Porto. E isso para mim está sendo muito gratificante, porque deixei portas abertas e espero trazer garotos, né, que estão precisando, que têm talento, né, e que possa realmente dar uma vida diferente para eles e mostrar o caminho correto, entendeu? E futebol não é só jogar, é o caráter também, educação que você tem que ter fora, estudar e ver com quem você convive. Já tem aquele ditado bem antigo que nossos pais diziam: quem se mistura com porcos, farelo come. É isso. Entende? E eu hoje tive a oportunidade também de reencontrar, né? Porque, assim, a história do teu pai também é muito bonita. E a gente está tudo no meio. Verdade. São frutos do meio. E a gente tem que fazer com que essas pessoas, né, até pessoas que não tinham essa oportunidade de estar me vendo antes, e ter a chance, né, e ver por isso, não desistir. Porque eu passei por muita dificuldade, mas nunca desisti, entendeu? E espero que vocês tenham esse exemplo aqui, no teu caso, no meu caso e outros jogadores também que estão no anonimato, mas que fazem acontecer e ajudam os jogadores das camadas jovens a ir para um salto maior. Bacana. Quero agradecer
também aqui, juntamente com o Arnaldo, a diretoria do Hermesinde, na pessoa do Macieira, do vice-presidente. Reencontrei aqui o meu amigo Nando, que jogou muita bola, e eu particularmente tenho um carinho muito especial por esse clube, porque tive a oportunidade de ter alguns amigos que jogaram aqui e vim muitas vezes para essa bancada aqui torcer para esse clube. Pessoal, nós tivemos mais uma oportunidade de conversar com um cara bacana. Queria pedir a você que vá no canal, se inscreva, curta, compartilha, acione o sininho lá para que vocês possam receber notificações, para que vocês vejam pessoas interessantes como o Arnaldo, que tem conteúdos para nos trazer. Obrigado e até a próxima. Obrigado, hein? The 1996 score made in the Asia Cup there in Abu Dhabi when UAE